Bem, eu estava lendo a lista de coisas que já foram faladas até aqui, do que nós devemos fazer para compreender o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos então continuar respondendo aquilo que foi falado ontem, que nós devemos compreender a narrativa que o Espírito Santo faz no livro de Apocalipse. Falamos que os selos, eles são revelações. Quando alguém entende que os selos são eventos, ele acaba ficando confuso, porque quando chega no momento em que o Espírito Santo fala dos eventos mesmo, as coisas se confundem, porque parece que as coisas estão se repetindo, não se cria uma ordem, a pessoa não consegue organizar na sua cabeça aquilo que é dito no livro. Porque quando nós vamos falar um relato de alguma coisa, nós precisamos ter traçado em nosso subconsciente, na nossa mente, isso nós fazemos de forma intuitiva, uma linha de tempo. Qualquer um que vá falar sobre um evento, seja ele qual for, nós, de forma intuitiva, já estabelecemos uma linha de tempo. Ou começa essa linha de tempo pela manhã, ou à tarde, ou à noite, dependendo do que vai ser relatado. Mas a verdade é que já estabelecemos uma linha de tempo e ficamos ouvindo a pessoa falando. A pessoa pode fazer uma introdução, ela pode no meio do caminho parar e falar de coisas que ela considera mais importantes. Depois pode voltar, dar mais detalhes, explicando pontos que ela queira explicar, que ela considere interessantes e que as primeiras informações não foram suficientes. E ela então acrescenta mais informações a fim de que seus ouvintes entendam o relato que ela está fazendo. O Espírito de Deus faz a mesma coisa no livro de Apocalipse. Então nós vimos ontem, e é bom repetir, eu vou repetir de uma maneira mais resumida. Então o capítulo 1 é uma introdução, capítulo 2 e 3 carta às igrejas, o 4 e o 5 uma explicação de como Jesus recebeu a revelação que nos é trazida. O capítulo 4 e 5 é uma explicação do versículo 1, que diz a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Capítulo 4 e 5 de Apocalipse, então, é a explicação que Deus nos dá de como Deus lhe deu, ou como Deus deu a Jesus esta revelação e, posteriormente, como chegou até nós. O capítulo 6, então, é onde Deus fala das manchetes daquilo que vai acontecer, como um jornal que tem suas manchetes. Então Deus fala de forma muito abrangente. Por exemplo, o anticristo, que é a revelação do primeiro selo, o período de atuação dele vai durar mais de 7 anos. Vai durar durante todo o tempo do juízo. Então, quando o cordeiro abre o primeiro selo e aparece aquele cavalo branco e o cavaleiro que recebe uma coroa e sai vencendo e para vencer, então o Espírito Santo está nos mostrando todo de uma maneira simbólica, através de uma linguagem simbólica, tudo aquilo que vai acontecer com o anticristo durante o tempo do juízo. Eu vou explicar aqui para os nossos ouvintes, para entender melhor um pouquinho, tá? Então, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como que fosse voz de trovão, vem. E então eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco. Uma arma, a Bíblia mostra só um arco. O anticristo ele tem um poder ineficaz neste momento. É algo que ele recebeu, algo que foi lhe dado. Autoridade momentânea. Então um arco, não aparece a flecha, e foi lhe dada uma coroa. Essa coroa foi dada, ou seja, o anticristo vai se manifestar por permissão divina. Essa coroa fala de autoridade que ele vai receber sobre as nações. Mais tarde, no livro de Apocalipse, no capítulo 11, nos é mostrado isso, aquela besta que surge do mar, e que ele vai receber autoridade sobre todos os povos, tribos, línguas e nações da terra durante um tempo. Então foi lhe dado, ele não vai conquistar nada, vai ser dado de forma sobrenatural. As pessoas ficam olhando hoje para o cenário mundial para saber se o anticristo vai se manifestar, quando ele vai se manifestar, se o cenário do mundo está favorecendo isso. É perda de tempo, porque vai ser de uma maneira sobrenatural. Quando Deus decidiu que isso vai acontecer, inevitavelmente isto vai acontecer. Independente do cenário mundial, independente do que os homens estejam fazendo, não devemos menosprezar o poder de Deus. Quando Deus decidiu, ou decidir, e ele já decidiu quando isso acontecerá, não nos informa, nenhum de nós sabemos quando o anticristo vai se revelar, e vai acontecer. Vamos supor que ele decida que isso ocorra semana que vem. O cenário hoje, no mundo, politicamente falando, não está preparado para isso. Mas Deus é poderoso para fazer algo acontecer nesse mundo de surpreendente
isso acontecer na hora que Ele quiser, no momento em que Ele quiser. Deus não espera que nós olhemos para as coisas que estão acontecendo a fim de compreendermos o quanto está próximo o tempo do juízo. Ele apenas quer que creiamos de todo o coração, que temamos, que saibamos que isso pode acontecer a qualquer momento. O juízo pode chegar a qualquer hora mesmo. Então aqui, nessa revelação do primeiro selo, o cavalo branco, que representa o anticristo, nos fala dos dois períodos da manifestação desse personagem. Então nos diz que ele recebe uma coroa, fala do início da sua atuação no mundo, e depois diz que ele sai vencendo e para vencer. Aqui, sai vencendo, fala dos primeiros 3 anos e meio da manifestação do anticristo. Que ele vai fazer tudo aquilo que ele pensa em fazer. Ele vai ser um homem bem-sucedido na questão de assumir o governo do mundo. Inclusive, na metade dos 7 anos, transcorridos 3 anos e meio do juízo, ele vai se tornar o imperador do mundo. Logo depois que acontecer o arrebatamento da igreja, no toque da 7ª trombeta. Bem ali, na metade deste período, então, o anticristo se manifesta plenamente porque a igreja não vai estar mais aqui. Ele não pode fazer isso enquanto a igreja estiver aqui. A igreja o detém. A autoridade que está sobre a igreja detém a manifestação do anticristo. E aqui o texto de Apocalipse 6, onde fala que ele sai vencendo e para vencer, essa parte sai para vencer não significa que ele vai vencer. Na primeira parte ele sai vencendo sim, mas na segunda parte dos 7 anos, que é a segunda metade dos 3 anos e meio, ele não vai vencer. Ele apenas sai para vencer, pensa que vai vencer. Aqueles que vão segui-lo vão acreditar que ele vai vencer. Ele será até mesmo tido como um vencedor, exaltado como tal, porém não vai vencer. Quem vai vencer vai ser Jesus. No final, Jesus vai retornar e vai terminar com o anticristo e com seus exércitos e com tudo aquilo que ele planejou fazer. Então, em outras palavras, ele não vai vencer. Ele só sai para vencer. Então, como nós vimos aqui, isso aqui não é um evento, é uma revelação do tempo em que o anticristo vai estar agindo na Terra. O segundo selo continua com uma revelação do que vai acontecer durante os 7 anos do juízo, só que o segundo selo nos fala do ambiente na Terra nessa primeira parte, na primeira parte da manifestação do anticristo, principalmente na primeira parte. Vai se estender sim, que é dito aqui, vai em alguns aspectos cobrir todo o tempo do juízo, mas principalmente na primeira parte, porque diz que os homens, eles vão se matar uns aos outros. Quando acontecer o arrebatamento e o anticristo se manifestar plenamente, então o mundo vai viver numa espécie de falsa paz. Os homens não vão mais se matar uns aos outros. Isso que é revelado aqui no segundo selo não vai estar atuando plenamente a partir da metade dos 7 anos. É só na primeira metade. Então é uma revelação que tem uma incidência maior, mais ampla, mais plena, na primeira metade dos 7 anos. Satanás vai concentrar as suas forças na terra, o anticristo vai ser apenas um líder destacado nesses primeiros 3 anos e meio, e o mundo vai virar uma confusão terrível. Aquela parte que Jesus diz, quando estiverem falando de paz, paz, levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima, porque virá repentina destruição. Esta palavra se aplica na metade dos 3 anos e meio, porque ali, logo depois do arrebatamento da igreja, e o anticristo vai se manifestar, todos vão estar falando de paz. Paz, paz, paz e segurança. E essa palavra de Mateus 24, onde Jesus diz, levantai vossas cabeças porque vossa redenção está próxima, está sendo dita para aqueles que não foram no arrebatamento, incluindo os judeus e também os cristãos que ficarem, que não, porque a Bíblia diz que uma parte da igreja não vai ser levada no arrebatamento. A metade da igreja não vai ser levada no arrebatamento, metade dos cristãos, representados pelas virgens nécias, na parábola das 10 virgens. Então esses estarão dizendo, estarão ouvindo o mundo falar em paz, paz, paz e segurança. Só que a redenção está próxima, porque em pouco tempo Jesus retornará. E alguns terão a redenção pela morte, que acontecerá no final dos 7 anos, a segunda metade
dos 7 anos, né? Dos 3 anos e meio, segundo período de 3 anos e meio. É complicado? Sim, é complicado quando não estamos bem habituados com o livro de Apocalipse. Por isso que eu falo aqui, tenha a sua própria jornada com o livro de Apocalipse. Leia ele. Comece a buscar a Deus. Comece a pedir para o Espírito Santo lhe conduzir. O livro de Apocalipse não é algo a ser estudado, é algo a ser experimentado. Há uma bem-aventurança. O Espírito Santo vai estar renovando o teu entendimento. Quando ele vê que alguém está interessado em aprender as coisas que estão escritas ali, alguém começa a ler, alguém começa a buscar, essa pessoa começa a ser favorecida com o entendimento. Pois o Espírito Santo diz assim, ele quer saber, agora está interessado. Que bom, agora eu vou revelar para ele. No começo vai ser um pouquinho complicado, um pouquinho difícil. Você não está habituado com a profecia, você não está habituado com os termos que são usados, você não entende direito o linguajar do Espírito Santo, da palavra, da profecia. Mas com o passar do tempo você vai entendendo melhor, tudo vai ficando mais fácil. E o Espírito Santo tem o maior prazer em te revelar, em falar contigo. Não são muitas pessoas hoje que estão dando atenção para a profecia, mas se você for um deles, o Senhor vai começar a falar contigo. Vai ministrar o teu coração, vai te dar entendimento, vai abrir o entendimento para que você conheça, entenda as Escrituras como ele fez com os discípulos na beira da praia. Lá no final do Evangelho de Lucas nós encontramos isso. E Jesus então fala com os discípulos e diz, olha, vocês não têm o que comer? Eles estavam pescando e de repente eles viram que era o Senhor, chegaram ali, Jesus estava com aqueles peixes já sendo assados e diz que viram que era Jesus e Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Não se trata de quantas vezes lemos o livro de Apocalipse, se trata de Deus abrir o nosso entendimento. Voltando então, os selos são revelações, né? Eu falei no programa anterior dos 6 primeiros selos, e com a abertura do 7º selo, que começa no capítulo 8, nós vamos ter uma revelação propriamente dos eventos. O 7º selo revela os eventos. Voltando ao 6º selo, capítulo 6, termina com o 6º selo. Interessante é que todos esses selos, de 1 ao 6, mostram o tempo do juízo de maneira corrida. Eu gosto de usar o termo uma pincelada, assim. Uma pincelada. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Né? Tipo assim, como é que vai ser nossas férias? Bom, vai durar 20 dias. Vai ser assim, a gente vai sair de manhã cedo de casa, vamos pegar a estrada, vamos almoçar na estrada, aí vamos parar em alguns hotéis, e vamos tomar banho de praia, e vamos terminar lá no final com uma festa. Depois voltamos para casa. O que eu fiz agora? Eu fiz um resumo de como vai ser, como serão as férias. Todo mundo entendeu, mas eu não dei detalhes. E eu não estou falando ponto por ponto, eu só estou dando uma pincelada assim, vai ser assim. Os 6 primeiros selos no livro de Apocalipse é uma pincelada do período do juízo, começando com a manifestação do anticristo até o retorno de Jesus à Terra. Uma pincelada, ele fala, então vai falando, vai assim. Bom, terminou. Depois, terminando o 6º selo, terminando as notícias, né, as manchetes do que vai acontecer, o Espírito Santo, então, no capítulo 7, fala que vai marcar, selar aqueles que ficarem. Interessante, né? Capítulo 7, verso 1, nós temos aqui os 144 mil selados de Israel. Alguém pensa assim, esses 144 mil, que número, né? 144 mil pessoas serão marcadas. Então, o que é isso, meu Deus? Bom, esses 144 mil é um número representativo do remanescente de Israel que vai ser salvo no final dos 7 anos. A Bíblia nos mostra que o povo de Israel, logo que o anticristo se manifestar plenamente na metade dos 3 anos e meio, vai sofrer muito, serão perseguidos, até mortos. Vocês lembram que Jesus em Mateus 24 diz assim, orai para que a vossa fuga não se dê no sábado. Quem é que tem preocupação com o sábado? Os judeus. Então ele estava falando para os selados de Israel, aqueles que amam ao Senhor, mas têm o coração endurecido, até que entre a plenitude dos gentios. Porque a palavra promete, a palavra diz que os judeus não vão, como nação, ser salvos até que entre a plenitude dos gentios. E a plenitude dos gentios só entrará após o arrebatamento. Muitos gentios se converterão depois do arrebatamento. E aí vai acontecer quando o último homem que tem que ser salvo, o último não judeu que tem que ser salvo, vai ser salvo,
Então, os que sobrarem de Israel, o remanescente de Israel, vai receber Jesus como Messias. Só que no começo, Deus já vai marcá-los. Deus já sabe de antemão quem serão esses. Então, eles serão selados. Mas não serão só esses que serão selados. Aqui é uma novidade. A Bíblia nos mostra que esse selo vai se estender àqueles que vão também se converter. Eles também serão preservados. Aqueles que, durante a segunda metade deste período aí, terrível, que é o período que o anticristo estiver agindo na terra plenamente, eles serão selados. Bem, então no capítulo 7 nós temos a visão desses que vão ser selados, mas aqui nesse capítulo a Bíblia se volta mais um pouco para Israel, para os judeus, fala pouco dos gentios, mas que também estarão incluídos aqui. Capítulo 7 ainda, depois nós temos a visão dos glorificados. Interessante, né? Aí o Espírito Santo mostra a igreja arrebatada chegando ao céu. Você nunca se perguntou como é que no livro de Apocalipse não tem um arrebatamento? Tem, basta que você lê no capítulo 7. Ali está mostrando a igreja arrebatada chegando ao céu. Não só a igreja arrebatada, porque não é só a igreja que vai ser arrebatada. Aqueles que foram salvos na antiga aliança também vão estar ali. Aqueles que foram salvos do período de Adão até Abraão, Noé e companhia, Sete, e aqueles homens que seguiram a Deus, que também foram salvos pela graça, esta graça que não estava sendo revelada plenamente ainda ao homem, mas que já existia, porque eles foram salvos também. Ninguém é salvo a não ser pela graça. Não devemos confundir o período da graça com ser salvo pela graça. Então aqueles homens lá de Adão até Abraão, passando por Noé, tivemos pessoas salvas. Esses vão estar no arrebatamento. Esses hoje estão no paraíso aguardando a primeira ressurreição. Então essa visão dos glorificados aqui do capítulo 7 de Apocalipse nos mostra estes que foram arrebatados, todos os remidos da antiga aliança, todos os que se converteram no tempo anterior à aliança com Abraão, e todos aqueles que hoje morreram, ou que já morreram no tempo da graça, e aqueles que estão sobre a face da terra que vão ser arrebatados. Todos estão nessa visão aqui descrita em Apocalipse capítulo 7. Nós chegamos ao final do programa, vamos orar e continuamos amanhã, se Deus permitir. Pai, obrigado pela tua palavra, maravilhosa é a tua palavra, obrigado que nós possamos cada vez mais entender as coisas que estão escritas e que a igreja esteja preparada para o que está por vir. Em nome de Jesus. Amém.